gente chega para mais um episódio do nosso Pod Café. Hoje eu tô aqui, gente, com uma mulher maravilhosa, uma potência de São João. Tá faltando a companheira dela, a Aline, é a Rafaela do Senhor Brownie, gente. Oi! Gente, quero apresentar para vocês a Rafaela, para quem não conhece. Ela vai se apresentar daqui a pouco, mas só para falar rapidinho. Ela e a Aline têm a Senhor Brownie, que é uma marca muito famosa daqui de São João, de doces, brownies, bolos. Ela trouxe aqui de presente pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Delícia, maravilhosa. Bolo, não, esse bolo aqui, gente, olha só. O bolo tá famoso. Esse aqui é a logo deles, a sacola também, tudo maravilhoso. E eles acabaram de abrir uma loja física aqui no centro, então essa loja está sendo um sucesso. E ela vai contar um pouquinho da história dela, de empreendedorismo, da história delas, né? Isso. De empreendedorismo, de como que elas começaram. Isso. E pode começar se apresentando, contando um pouquinho do pessoal. Bom, então, pra quem não me conhece, eu sou Rafaela. Eu sou nascida aqui em São João. Porém, eu morei muitos anos fora daqui, né? Meus pais, assim que eu nasci, mudaram daqui. Eu morei em vários lugares diferentes. Estudei em Viçosa, para quem não sabe, eu me formei em nutrição lá em Viçosa. E depois que eu me formei, eu voltei para São João. Minha mãe, meu irmão moram aqui. Voltei para cá para ficar pertinho deles. E desde então comecei a minha vida aqui. Tem aproximadamente 11 anos que eu retornei para cá, que eu moro aqui. Eu costumava até falar que eu era uma forasteira, porque eu não conhecia as pessoas direito, porque não frequentei escola e tudo mais, então... Mas hoje eu já tô bem... Nossa, pra mim você sempre morou aqui. Não. Eu nem sabia. Pois é. Morei bastante tempo fora. E aí trabalhei aqui como nutricionista, né? Tanto na parte clínica quanto na parte de saúde pública também. Fiz um período de merenda escolar. E é isso, assim, a partir daqui fui conhecendo as pessoas daqui e minha vida tomou um novo rumo, tomou um rumo diferente. E como é que foi, assim, o brownie, né? Porque, assim, gente, eu tava falando com ela agora, eu fui uma das primeiras pessoas que provou o brownie, né? Eu nem achei que você lembrava disso. Lembrava. Porque o tio dela é muito amigo do meu marido. E um dia ele levou pra gente experimentar. Na verdade, eu não sei se você lembra, mas eu comprei a bandeja. Ele levou um brownie no saquinho pra eu comer. E eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Foi. Eu falei, Maurício, fala com o Léo, pelo amor de Deus, que eu quero comprar a bandeja inteira. Pergunta se ela vende. E eu lembro que foi no carnaval. Ai, e eu comprei uma bandeja, aquelas bandejas quadradinhas, assim, grandes. Sim, eu comprei a bandeja inteira. Um tabuleiro de brownie. Isso, um tabuleiro. Mas você nem fazia brownie ainda, você era nutricionista nessa época, não era? Eu, na verdade, a gente começou as duas coisas. Vamos começar do começo. Eu conheci a Aline, né? Cada uma vivia a sua vida. A Aline é formada em administração, sempre trabalhou em escritório e tal. E a gente, na verdade, quis começar alguma coisa para ter uma renda extra. Ah, tá. Na verdade, a gente sempre gostou muito de viajar. E a gente queria viajar muito. Vamos fazer alguma coisa pra gente ganhar um dinheiro extra, pra gente ter esse dinheiro só pra viajar. Ai, que legal, gente. Exatamente. Aí, vamos fazer o quê? E eu, na verdade, desde muito nova, sempre gostei muito de assistir programa de culinária, Ana Maria Braga mesmo, essas coisas. E anotava receita. E numa dessas, apareceu a receita de um brownie. Eu fazia esse brownie no final de semana, porque eu também sou muito doceira. Quem me conhece sabe que eu como, eu gosto muito de doce, tanto fazer quanto comer. E aí descobrimos essa receita. Minha mãe, Rafa, por que vocês não fazem aquele brownie que você sempre faz e dá a sua cunhada pra vender? A minha cunhada, a namorada do meu irmão, ela fazia faculdade na época em Juiz de Fora. A Mariana vende no ônibus, a Mari vende na faculdade. Falei, beleza, vamos fazer? Vamos. Gente, que legal. Isso começou na casa da minha avó, na época eu morava com a minha avó. E aí a gente começou, fizemos um tabuleiro despretensiosamente. E toma, Mari, leva, vai vender. Aí sobraram alguns, quem tem amigo tem tudo, né? A gente conhecia a Paulinha, lá do Frango Bom, grande incentivadora nossa desde o começo. E aí a gente chegou nela, Paulinha, a gente fez um brownie aqui, pode colocar aqui pra vender e tudo mais? Claro, e tudo não deixou, pôs ali e tal, começou a vender ali.
A gente conhece o Dudu da Lousada também, outro que sempre abriu as portas pra gente. Dudu, a gente tá com o Brown. E assim foi. As coisas foram acontecendo, o pessoal foi experimentando, foi gostando. E de repente, a hora que a gente viu, a gente tava fazendo o brownie. Mesmo. Exatamente. Mantendo os nossos empregos É originais. isso que eu ia perguntar. Mantendo. A Aline trabalhando no escritório, eu atendendo na clínica. Eu, na época, até tinha 2 empregos. Esse era o terceiro. Nossa, já. Imagina isso. É, uma loucura. Mas... Você devia estar doida nessa época já, né? Mais ou menos. Porque aí a gente tinha que fazer à noite, depois que a Aline saía do escritório, fazia no horário de almoço, fazia de manhã cedo, antes das 8, antes dela entrar. Começou a ficar muito apertado. Só que a grande virada de chave foi... Depois que a gente começou, mais ou menos uns 5 meses após o nosso início ali, nós duas perdemos os nossos empregos. A Aline foi mandada embora no escritório que ela trabalhava. É Deus, gente, eu acho. Pois é, a gente também acredita que era o nosso destino, né? E eu também perdi um dos meus empregos. A gente meio perdeu o chão, assim, mas a gente falou, olha, é um sinal, a gente acredita muito nisso. Vamos mergulhar de cabeça e agora a gente vai fazer esse brownie dar certo, custe o que custar, entendeu? Então a gente arregaçou as mangas e mergulhou mesmo. Eu ainda atendia como nutricionista lá na clínica, mas já estava começando eu já estava começando a ficar meio dividida, né? Aquela coisa ali e tudo mais. E aí as coisas começaram a crescer. A gente começou a procurar ponto de venda, a gente começou a ter um capricho maior com a embalagem, a gente se preocupou com um display que nos representasse. Em que ano que foi isso, assim? Isso foi há 6 anos atrás, em 2000. Que vocês começaram assim mesmo, né? É, exatamente. A gente começou em setembro de 2000 e... Peraí, deixa eu fazer a conta. Em 2016, a gente começou mesmo, assim, firme a ir atrás de ponto de venda e tudo mais. Eu lembro que vocês tinham tipo um trailer, assim... Sim, era muito legal fazendo as festas, sim, a gente tava evento, a gente feira. tava sempre vendo vocês, e isso era muito legal. Você tava numa festa antes da pandemia, né? Aí a gente tava numa festa, sempre tinha brownie, eu falava, ai, que delícia, vou lá. E a gente sempre comprava muito. É verdade. Isso aconteceu também, isso foi muito bom pra gente. De divulgação. Proporcionou, também, né? Exatamente, proporcionou pra gente uma divulgação muito grande, uma experiência muito grande. E isso foi já no nosso primeiro ano. A gente construiu aquele móvelzinho e participava de tudo quanto era evento. Participava em todos os eventos. Já participamos de evento em Juiz de Fora também. E a gente adorava, porque era o nosso contato com as pessoas. Porque até então a gente vendia brownie em ponto de venda. Então o nosso contato era com os parceiros dos pontos de venda. E não com os clientes, que são os consumidores finais. Que é quem dá aquele calorzinho. Acaba que elogia e fala, né? Você conversa, troca uma ideia, uma sugestão, enfim. Exatamente. E aí o evento era onde isso acontecia, porque aí as pessoas diziam, nossa, mas eu adoro o seu brownie. Ah, que eu adoro isso. E aí a gente ia ficando muito feliz, muito, muito satisfeito. E isso era uma motivação pra gente, muito grande. Muito grande, verdade. Com certeza. E aí, quando que você viu que o negócio começou a crescer mesmo, assim? Que realmente começou a tomar proporções maiores, assim? Como é que foi? Então, no começo, a gente tinha um pouco de dificuldade em... Nós duas, na verdade, nunca fomos muito comerciais, assim. A gente tinha uma dificuldade nessa questão da venda, né? A Aline sempre foi de escritório, eu sempre fui da clínica ali, quietinha, eu e meus pacientes. Então, lidar com o cliente, pra gente, sempre foi um ponto fraco. A gente teve muita sorte, porque o produto chegava e as pessoas vinham até a gente. Ah, que legal. Então, a gente chegou num ponto que, no total, a gente tinha ponto de venda em Bicas, ponto de venda em Juiz de Fora, aqui em São João. Juntando tudo, a gente tinha mais de 40 pontos de venda. Caramba! Do brownie quadradinho só, que até então a gente só fazia ele, né? E aí a gente viu que realmente tinha virado um negócio. Um negócio, uma empresa, tinha virado um negócio, exatamente. Falar, interessante. Isso tem realmente um potencial, né? Então, acho que a partir desse momento a gente conseguiu ter uma dimensão do que a gente estava criando, e né? aí vocês começaram a fazer outras
outros produtos também. Como é que foi? Isso, a gente começou... Evento foi um estimulador disso, né? A gente pensava, a gente vai para evento, a gente vai levar só os brownies quadradinhos? Não, vamos tentar diversificar os produtos a partir do próprio brownie, né? Pra gente ter mais opções para as pessoas. Então a gente começou a fazer o brownie de pote, tinha o mini vulcão. Ah, eu amo. O brownie de pote, como, gente? Como eu como, né? já comi isso na minha vida, né? Muitas vezes, até hoje. O brownie de pote, o bombom de brownie, que é um brownie com coberturinha de chocolate. Então a gente foi a partir daí, assim, dessa necessidade mesmo de levar mais diversidade para os clientes mesmo, né? Além do brownie e a Páscoa? Quadradinho. A Páscoa Gente, teve uma Páscoa, não sei se foi na Páscoa ou se foi Natal, mas que eu dei Senhor Brownie pra todo mundo da minha família. Eu comprei pra geral, foi todo mundo. Eu também não lembro se foi uma Páscoa. Eu comprei todo mundo mesmo. Eu só comprei Senhor Brownie, só dei Senhor Brownie pra todo mundo. Páscoa pra gente eu não sei nem mensurar, assim, porque é um momento do ano que a gente se prepara o ano todo para aquele momento, sabe? E você estava contando, né, antes até daquela Páscoa que você realmente viu que... Sim, foi a nossa primeira Páscoa, né? Que a gente estava comentando. Porque a gente começou a fazer o brownie primeiro na casa da minha avó, aí a gente incomodou ela um pouquinho e achou melhor se retirar antes de causar um caso ruim na família. Beijo, vó, te amo. Obrigada. A voz, né? Acaba que, assim, estimula a gente a crescer também, Claro, mas incomoda, né? Enfim, a gente soube um momento de sair. Saímos pra casa da Aline, dos pais da Aline, que ela também morava com os pais ainda, e eu tava comentando com a Erika antes que no momento que a gente tava na casa da Aline aconteceu a nossa primeira Páscoa. A gente não tinha noção de como seria, porque até então a gente não sabia de nada com relação à nossa marca. Você estava começando a marca era o nosso primeiro ano ainda, e veio a Páscoa, né? A gente começou em setembro de um ano, a Páscoa do ano seguinte foi essa. Ou seja, não tinha tantos meses. Não, assim, né? E a gente não tinha prática de cozinha, né? A gente não tinha muito conhecimento, né? E aí a gente se aventurou, vamos fazer Páscoa? Vamos fazer Páscoa. Vai pegando referência e tudo mais, e inventamos essa moda. No fim das contas, a gente vendeu tanto ovo, mas tanto ovo que... Primeiro a gente deixou a Thaís também, parceira nossa, Thaís da TM Personalizados. Sei. Porque a gente pediu, ela fez as nossas embalagens carinhosamente, e a gente, Thaís, precisa de mais embalagem, Thaís virava à noite, Thaís, socorro, precisa de mais embalagem, e Thaís virava à noite, enfim, deixamos ela doidinha. Por fim, a gente precisou convidar a família da Aline a se retirar da casa. Olha isso! Porque a gente não tinha mais onde colocar a caixa de ovo de Páscoa. Eu acho que é o sonho, assim, de todo mundo que tá começando o negócio. Tinha caixa de ovo de Páscoa pra todo lado, a gente tirou o colchão da cama pra poder usar o estrado pra empilhar a caixa de ovo. Enfim, dormia 2 horas da manhã, acordava às 4. Foi uma loucura. Bombou de vender. Foi uma loucura. E aí a gente ficou, assim, impressionado. Falei, gente, realmente parece que o pessoal gosta do que a gente faz. Com certeza. Né? Aí vocês não tiveram mais dúvida mesmo, né? Esse é o caminho certo pra seguir. E bora seguir em frente. Exatamente. E a pandemia, como é que foi pra vocês? A pandemia pra gente foi um divisor de águas. O que aconteceu? Um ano antes, 2019, eu comecei a estudar, comecei a fazer confeitaria, porque nesse processo a gente tá em constante transformação, a gente tá em constante mudança. Eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre gostei muito de cozinha. Eu falei, Aline, assim que tiver oportunidade, eu gostaria de estudar. Eu gosto muito de saber o que eu tô fazendo, eu gosto muito de tentar fazer o melhor que eu posso para proporcionar para as pessoas o melhor que as pessoas podem Isso ter. É muito visível, assim, como cliente falando. A evolução de vocês, ver que vocês realmente estão cada vez mais, né, evoluindo e tentando trazer isso para o público, isso é maravilhoso. E aí surgiu a oportunidade, eu comecei a fazer o curso de confeitaria
E aí, com um ano de curso, veio a pandemia. Com a pandemia, as coisas todas fecharam. Os nossos pontos de venda lá de Juiz de Fora fecharam. Muitos fecharam de fechar mesmo, de acabar. A gente encerrou as entregas lá. E com esse meu 1 ano de confeitaria, eu já tinha uma noção de outras coisas. E aí a gente começou devagarzinho a diversificar mais ainda o nosso cardápio. E começamos com entregas. A gente continuou fazendo. Já nessa fase da pandemia, a gente já tinha a nossa fábrica, a gente já tinha saído da casa da Aline, a gente já tinha uma casa alugada, a nossa varandinha do São José, que muita gente teve a oportunidade de conhecer. Muita gente teve a oportunidade de ir lá. E aí a gente começou aproveitando a pandemia, a gente tinha mais tempo para ir para a cozinha fazer teste, ver as coisas, né, que a gente gostaria de fazer. E entregava. Então a gente mesma era uma das pessoas que comprava isso todo final de semana. Eu comprava pra comer. Inclusive, tava grávida. Inclusive o cookie saiu, o cookie é fruto da pandemia. Nossa, não, eu lembro. E o cookie, sim, eu até falar isso, porque eu fiquei real viciada, assim. E aí foi isso. Na verdade, o que a gente até costuma conversar sobre isso, eu e a Aline, a gente tem uma lição muito positiva para tirar desse período. Foi um período extremamente ruim de muitas formas. De muitas formas. Mas, inclusive, a gente também passou por um período de muito ansiedade, medo, né? Exatamente. Mas a cozinha salvou a gente também. E eu acho que ajudou muita gente também, porque igual no meu caso, né? Eu tava grávida, trancada em casa, totalmente neurótica, não saía pra lugar nenhum. Medo do que poderia acontecer. Sem informação. E o brownie, o cookie era um aconchego, né? Sim. Tipo, cara, você tá em casa, você tá. Traz uma sensação de bem-estar. O Rafa, e você falou da fábrica, que vocês alugaram uma casa pra poder fazer, né? Sim. E como é que tá a produção de vocês hoje? Como é que tá funcionando hoje em dia? Hoje em dia, com essa questão da loja, a nossa produção ela tá dividida, né? A gente manteve a fábrica lá em cima, no São José, e os brownies, pedaço que ainda, né? Os pedaços que ainda são vendidos nos pontos de vendas e na loja também são produzidos na fábrica. O meu irmão é quem ajuda a gente nisso. E o restante das coisas, os cookies, bolos, a gente tá conseguindo produzir tudo na loja mesmo. Então a gente tá com uma produção dividida, porque não caberia tudo na loja, porque a loja tem uma cozinha pequena. E eu acho que foi uma grande realização. Eu tenho certeza que todo mundo acha isso também. Vocês abrirem esse novo ponto. Eu não sei se vocês que estão assistindo já conhecem. Mas o Senhor Brown abriu agora, gente, aqui do lado do CCAA. Isso. Em frente ao Coronel ali. Isso. Um café, né? Uma cafeteria com bolo, brownie. Nossa, gente, uma tá cafeteria, doceria. E assim, o lugar tá incrível. Obrigada. E parabéns pra vocês. Assim, Obrigada. Eu acho que vocês mandaram bem demais. Obrigada. A gente, na verdade, assim, a gente costuma brincar que era um sonho que a gente nem sabia que a gente tinha, sabe? A gente vai vivendo, a gente sempre teve muita cautela. Isso é tudo muito que importante. Em tudo que a gente faz, sabe? Algumas pessoas até falam, mas vocês demoram muito pra fazer as coisas, vocês já deviam ter aberto loja há muito tempo. Só que a gente achava que ainda não era o momento. Isso é muito importante também, né? Pra gente poder falar pras pessoas. Porque exato. Às vezes as pessoas acham também que é do dia pra noite, ou que, não, vocês são muito pé no chão, né? A gente tenta, assim, e nós duas, tanto eu quanto a Aline, assim, nós duas somos muito pé no chão, muito conscientes. A gente brinca que a gente tem planilha de controle de tudo, assim, de entrada e saída de dinheiro desde o dia 1. Sabe? Desde o primeiro tabuleiro de brownie que a gente fez, a gente tem controle financeiro, sabe? Então, a gente sempre teve muita consciência de até onde a gente poderia ir. Então, a gente, depois de quase 6 anos, né? Esse mês de setembro a gente completa 6 anos de existência. E parabéns, né? Obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Pelos 6 anos, que não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Ele também tem o comércio, eu sei que é muito difícil. Pois você também tem comércio, tem uma marca. É muito difícil, não é fácil sobreviver, né? Mas parabéns, Pois né? é.
Aí a gente tá nessa nova fase, a gente começou esse novo ciclo agora e vamos ver. Que é só o começo, né, do que vem pela frente, que eu acredito que vai ser maravilhoso. Amém. Gente, Amém. eu fui lá outro dia, tava com fila na porta. Pois é, menina. Conta pra gente como é que foi essa inauguração, como é que foi tudo. Na verdade a gente tentou não fazer uma inauguração com muito alarde, justamente pra tentar atender todo mundo bem, né? Pra gente não deixar de atender ninguém. Só que não teve jeito. Não, mas vai ser maravilhoso, gente. É maravilhoso. Significa que todo Não mundo teve ama, jeito. sabe? Assim, a gente até teve momentos de loja muito cheia, de gente esperando pra entrar. Até agradeço, assim, imensamente quem foi, quem prestigiou. Né? Se a gente não conseguiu te atender, volta. Não, eu vou lá tomar um café. Volta, por favor. Que mais gente... uma vez, né? No dia que eu for com calma, eu vou mostrar pra vocês o lugar, Isso. mostrar o café, tudo maravilhoso. Isso. A gente fez com muito carinho, né? Pra poder proporcionar um momento de paz. A nossa intenção, assim, com o café agora, é tentar trazer pra São João um pouco do que a gente gosta de frequentar fora de São João. Ótimo. Né? Perfeito. Então, assim, a Acho gente... que faltava isso. Exato, né? exato. A gente, com essa questão de gostar de viajar e tudo mais, a gente sempre gostou muito de frequentar esse tipo de lugar. Cafeterias, docerias. Eu amo também. É um programa né? perfeito, gente. Pois é. Ainda mais que eu amo café. Comer uma coisinha gostosinha, tomar um café gostoso, um café de qualidade, né? Então, a gente... Depois de muita referência fora de São João, a gente tentou juntar um pouquinho de cada coisa que a gente conhece, que a gente conheceu, teve a oportunidade de conhecer, e colocou na nossa loja. Ai, que maravilha. Ficou lindo, gente. Pois é. E assim, vocês são, pra mim, pelo menos, eu acho que pra muita gente, vocês são referência aqui em São João. Como eu tava te falando... Toda vez que vem cliente aqui, que a gente recebe cliente, às vezes eu sou encarregada de montar o kit São João, né? Para as estilistas, às vezes que a gente recebe, enfim. E, gente, em primeiro lugar que eu vou no Senhor Brownie, faço a sacolinha, coloco o brownie, coloco o cookie, vou montando e depois eu coloco as outras coisas de São João, que é sempre bom a gente botar queijo, né? Até cachaça eu coloco. E o pessoal ama. Então, assim, eu acho que vocês acabam influenciando mesmo, sabe? Inspirando muita gente. Que não é só de São João, que vem às vezes até leva um pouquinho, né? Pra sociedades. Sim. E eu queria que vocês falassem um pouco, assim, dessem dicas, né? Pra pessoas que querem começar. Porque, como eu te falei, vocês são referência. Eu acredito que a gente pode inspirar muitas mulheres que às vezes querem começar, mas não sabem como, né? Um novo negócio, não necessariamente nesse ramo de cozinha, mas é porque às vezes a gente fica com medo de começar e dar errado. E esse caso, gente, já deu muito certo, né? Então, assim, a gente tem esse case de sucesso aí, que é das meninas do Senhor Brown, e eu queria que você desse uma dica mesmo para as mulheres. Assim, o começo não é fácil, o meio também não. Não que é fácil. Mas eu acredito muito em propósito, sabe? A gente acredita muito em propósito. A primeira coisa é ter muita coragem. Porque pra você começar um negócio, você precisa ter muita coragem, bater no peito e falar, eu vou fazer. E fazer até dar certo. Que foi o que aconteceu com a gente. A gente começou fazendo, a gente bateu muita cabeça, a gente errou muito, a gente acertou depois. Então, assim, realmente não ter medo de errar. De crítica, né? Não ter medo de crítica, exatamente. Ou, né, se blindar de alguma forma. Deixa a crítica bater e voltar, né? E ter claro na sua cabeça o que você quer ir atrás. Sabe? O meu propósito, hoje, o nosso propósito maior é ter esse lugar de paz, proporcionar isso para as pessoas. Então eu vou fazer o que for preciso para chegar nesse lugar, sabe? Muito legal isso. E precisa buscar conhecimento, então vai atrás de conhecimento, vai estudar. Instagram, YouTube. Não desistir também, acho que é muito importante. Não desistir. Né? A gente, em vários momentos, nossa, tá muito difícil, o que a gente vai fazer? Mas a gente dava um jeito, levantava a cabeça e seguia em frente. Essa dica, inclusive, vale pra mim também, que tô começando o podcast, né? Exatamente. Já tô pegando aqui a dica. Porque realmente não é fácil, mas a
tem que começar. Tem que sabe? começar. Começa, né? Isso. E depois vê o que vai dar. Exatamente. Depois o fluxo te leva. É. E aí você sabendo seguir esse fluxo, por isso eu acho que o propósito é tão importante, sabe? Porque é um norte. Exatamente. É E vocês começaram, vocês não começaram tudo pronto, com Não, logo, com não. tudo já perfeito. Se você às vezes fosse esperar ficar tudo perfeito, Tava sentada lá Até ainda hoje, esperando pra fazer brownie. É. Com certeza. Às vezes a própria loja mesmo é um exemplo disso. Não começou com o cardápio dos meus sonhos. Mas a gente começou e aí agora a gente vai aprimorando. adaptando. Exatamente. A questão é realmente isso que você falou mesmo. Começa e vai fazendo, que uma hora vai ficar exatamente do jeitinho que você quer. E vocês estão vendo aí, gente, olha, esse caso maravilhoso que é o Sr. Brownie e uma inspiração para todas nós, inclusive para mim, como eu falei. Ai, gente. E agora, para encerrar, eu queria que vocês, você e a Aline, né, também, não sei se você chegou a trocar essa ideia com ela, Sim. vocês falassem 3 mulheres que inspiram vocês nessa jornada. Sim, assim, a gente poderia falar várias pessoas, mulheres, inclusive, né? Mas, bom, em primeiro lugar, eu queria citar minha mãe, porque a minha mãe é um exemplo pra mim. Ela criou eu e meu irmão da melhor maneira possível, né? Da melhor forma que ela pôde, né? Os meus pais são separados, o meu pai saiu de casa, então deixou ela com meu irmão muito pequeno, eu nem tanto, mas ela se desdobrou e fez tudo dar certo. Eu acho que ela é uma inspiração. E ela trabalha também com cozinha. Ai, que legal! Né? Ela faz as coisinhas congeladas dela pra vender. Então é uma... Já comprei muito Pois é, inclusive lá na loja tem empadinha dela. Ai, que legal, gente! Muito legal. Pois é, ela é uma inspiração pra gente, assim. Uma outra mulher, assim, que tem sido um exemplo pra mim, e acredito que pra Aline também, é a mãe dela, a Álida, porque é um exemplo de força e de carinho. Ela cuida da mãe dela, que tem problema de saúde, a avó da Aline, no caso. E cuida com tanto amor, sabe? Que também é uma inspiração pra gente. Que inspira a gente a querer ser pessoas melhores, sabe? Assim, você vê ela, nossa, tá cuidando da avó com tanto carinho, com tanto zelo. Eu acho que eu posso ser uma pessoa melhor, sabe? Os meus problemas não são problemas, olha aqui, sabe? Então ela é uma pessoa que tem inspirado muita gente, que tem deixado a gente muito feliz. E ela é uma mãezona, faz o nosso almoço, cuida da gente, fica com o nosso cachorro, cuida do nosso cachorro pra gente, além de cuidar da avó, cuida do cachorro. Então é uma pessoa que ajuda vocês mesmo nessa... faz parte dessa nossa rede de apoio, sabe? Então, assim, são duas pessoas, nossas mães, a minha mãe e a mãe dela, são duas pessoas que nos inspiram e que sem elas eu não sei o que seria da gente nesse momento específico também. E a terceira mulher, vou citar a Aline. E a Aline? Ela não tá aqui, tá trabalhando, tá na loja, mas ela é uma pessoa que sempre me colocou pra frente. Legal. Sabe? Legal, ela é uma pessoa que sempre me inspirou no sentido de vamos trabalhar, Rafa, vamos trabalhar pra gente poder ter as nossas coisas, vamos fazer. Você tem medo? Você não tem medo de trabalhar? Sempre me motivou muito no sentido de me encorajar a fazer. Não, Rafa, você consegue. Não, ali, eu não tô dando conta, eu tô fazendo isso. Você consegue. Então, assim, ela é uma força que me empurra pra frente, sabe? Que legal, Às vezes eu não tenho oportunidade de falar isso diretamente pra ela, mas fica aqui registrado. Fica aqui registrado. Nossa, que incrível. E Rafa, assim, eu só tenho que te agradecer eu que por estar compartilhando um pouquinho da história de vocês com todo mundo, né, com a gente. E como eu falei, assim, vocês são muita inspiração. Acho que vocês não têm nem noção disso. Não. Vocês realmente são muita inspiração pra mim e pra várias mulheres de São João, porque
são negócios femininos, né? Feito por uma equipe feminina. Sim. E eu acho que isso é o mais importante, né? E a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que mostrar para as pessoas isso, que a gente consegue, a gente é capaz. Exatamente. E obrigada. Mais uma vez, te agradeço, foi incrível esse bate-papo.